O que veremos a seguir neste estudo não esgotará de forma nenhuma o vasto conteúdo de dúvidas que temos sobre como funciona o nosso cérebro, muito menos a sua função no contexto espiritual. Ressaltamos apenas que ele mostrará um caminho para os nossos questionamentos iniciais sobre esta máquina fantástica que temos lacrada dentro de nosso crânio, e que, por sua vez, serve a uma entidade que, como disse Jesus, é a herdeira do reino de Deus, é a parcela inteligente do universo, fadada à pureza de sentimentos e conhecimentos, e que contribui na construção deste universo, com sua capacidade de gerar energias e manipular a matéria em seus diversos estágios de manifestação física, e que nestas condições foi catalogado como co-criador em plano menor na aplicação dos desígnios do Pai Celestial. Toda matéria é composta por energia, e essa energia é produzida a partir de partículas subatômicas dentro do átomo, como prótons, nêutrons e elétrons, e pela interação entre eles. Na verdade, a energia eletromagnética existe em todo o universo. Como toda matéria contém moléculas, e todas as moléculas contêm átomos, e os átomos contêm elétrons, entre outras partículas, então toda matéria contém elétrons. Os elétrons estão envolvidos em muitos fenômenos físicos essenciais, como, por exemplo, a eletricidade e o magnetismo. Cada elemento básico, como o oxigênio que você respira e o sódio e potássio que você come, tem um certo número de prótons e elétrons que os diferenciam de outros elementos. As substâncias químicas que temos em nossos corpos, como por exemplo potássio e magnésio, têm moléculas e átomos e assim elétrons. Quando esses produtos químicos são utilizados pelo corpo, a energia é liberada pelos elétrons. A função cardíaca, o sistema nervoso e o movimento muscular envolve a energia dividida em sua forma mais simples, e assim cada parte do seu corpo vibra em seu próprio ritmo. O seu cérebro é composto de uma rede restrita de células nervosas, todas interagindo umas com as outras e gerando um campo elétrico global. Sendo um campo elétrico, todos os padrões de ondas elétricas sobrepostas compõem ondas cerebrais, que são governadas pelas mesmas equações que governam o espectro eletromagnético, a luz, as partículas e tudo no universo. A luz vindo de uma estrela distante e a energia de sua mente são do mesmo tipo. Porém, não só o seu cérebro, mas todo o seu corpo tem um campo elétrico. Em qualquer lugar que haja uma célula nervosa, haverá eletricidade, e ela se concentra ao máximo em torno de sua cabeça, pois é aí onde está a maior parte destas células. O cérebro é uma fonte maciça de sinais e frequências extremamente baixas, que são transmitidas por todo o corpo através do sistema nervoso, que é sensível aos campos magnéticos. Assim, o seu cérebro tem um conjunto único de ondas cerebrais. Na neurociência, existem 4 frequências de ondas cerebrais distintas, conhecidas como beta, alfa, teta e delta. Cada frequência, medida em ciclos por segundo, tem seu próprio conjunto de características, representando um nível específico de atividade cerebral e, portanto, um estado único de consciência. O cérebro tem bilhões de neurônios e cada neurônio individual se conecta em média a milhares de outros. A comunicação acontece entre eles através de pequenas correntes elétricas que viajam ao longo dos neurônios e através de enormes redes de circuitos cerebrais. Quando todos esses neurônios são ativados, eles produzem impulsos elétricos. Quando muitos neurônios interagem desta maneira ao mesmo tempo, essa atividade é forte o suficiente para ser detectada mesmo fora do cérebro. Os seus pensamentos são formados neste campo elétrico, e as perturbações e distúrbios mensuráveis no campo elétrico do cérebro são seus pensamentos reais, movendo-se pela sua mente. Isso significa que os seus pensamentos são energias, assim como tudo que existe ao seu redor, e eles são governados pelas mesmas regras da mecânica quântica.
Isto implica que, como qualquer outro conjunto de partículas ou fontes de energia, nós estamos emaranhados com tudo que já encontramos, o ambiente ao nosso redor e o resto do universo, através do campo unificado. Os padrões diferentes de ondas cerebrais podem ser reconhecidos por sua amplitude e frequência e caracterizadas pelas mesmas. A amplitude representa o poder dos impulsos elétricos gerados pelo cérebro, e a frequência é o número de vezes que uma onda se repete dentro de um segundo. Uma atividade cerebral lenta refere-se a uma frequência mais baixa e a uma amplitude alta. Um exemplo seria a batida profunda de um tambor. A atividade rápida refere-se a uma frequência mais alta e normalmente a uma amplitude menor. Um exemplo seria o som de uma flauta. As ondas de rádio e as ondas cerebrais são ambas formas de radiação eletromagnética. Em outras palavras, ondas de energia que viajam na velocidade da luz. O cérebro humano também emite ondas quando uma pessoa concentra sua atenção e se lembra de algo. Esta atividade dispara milhares de neurônios simultaneamente na mesma frequência, gerando uma onda, mas a uma taxa próxima de 10 a 100 ciclos por segundo. Nossas ondas cerebrais mudam de acordo com o que estamos fazendo e sentindo. Quando as ondas cerebrais mais lentas são dominantes, podemos nos sentir cansados, sonolentos ou sonhadores. As frequências mais altas são dominantes quando nos sentimos conectados ou alertas. Nosso perfil de ondas cerebrais e nossas experiências diárias no mundo são inseparáveis. Quando nossas ondas cerebrais estão fora do equilíbrio, haverá problemas correspondentes em nossa saúde emocional ou neurofísica. A capacidade do nosso cérebro de se tornar flexível ou de transitar através de várias frequências de ondas cerebrais desempenha um grande papel no sucesso que temos em lidar com várias situações, e cada uma serve como um propósito para nos ajudar a processar e aprender novas informações. As ondas cerebrais beta dominam nosso estado normal de consciência, quando a atenção é direcionada para tarefas cognitivas e para o mundo externo. As ondas beta são consideradas como uma atividade rápida das ondas cerebrais, como uma faixa de frequência entre 12 a 40 Hz. Beta é uma atividade rápida presente quando estamos atentos, envolvidos na resolução de problemas, no julgamento, na tomada de decisão ou na atividade mental focada. A quantidade certa de ondas beta nos permite aumentar o foco e a concluir qualquer tarefa. A quantidade excessiva de ondas beta pode nos levar a um estresse excessivo ou à ansiedade. As ondas betas podem ser divididas em 3 classificações específicas, como as ondas baixas, médias e altas. As ondas cerebrais alfa são consideradas as atividades de ondas cerebrais mais lentas, com oscilações que variam de 8 a 12 Hz. As ondas cerebrais alfa são dominantes durante pensamentos que fluem tranquilamente e em algum estado meditativo. Alfa é o poder do agora, estando aqui no presente. O estado alfa pode ser considerado o estado de repouso do cérebro. As ondas alfa ajudam na coordenação mental geral, levam à calma, à atenção, à integração mente e corpo e à aprendizagem. Essa faixa de frequência preenche a lacuna do nosso pensamento consciente e a mente subconsciente. As ondas cerebrais θ são consideradas as ondas cerebrais que oscilam entre as frequências de 4 a 8 Hz. As ondas θ têm sido associadas às emoções, aos sonhos acordados, à intuição, ao relaxamento e à mente subconsciente. As ondas cerebrais θ ocorrem com mais frequência durante o sono, mas também são dominantes na meditação profunda. Esta frequência é a nossa porta de entrada para a aprendizagem, para um aumento da memória e da intuição.
Em Theta, os nossos sentidos são retirados do mundo externo e focados em sinais originados no interior. É esse o estado que normalmente só experimentamos rapidamente quando acordamos ou adormecemos. Atividades Theta em excesso pode tornar as pessoas propensas a surtos de depressão e altamente sugestionáveis, com base no fato de estarem em um estado semi-hipnótico e profundamente relaxadas. Se estas ondas não forem produzidas em excesso durante as horas de vigília, ela é uma faixa de ondas muito útil. As ondas cerebrais delta oscilam entre 0,5 a 4 Hz e são consideradas as ondas cerebrais mais lentas que os humanos podem produzir. Elas são tipicamente produzidas durante os estados profundos de sono e estão envolvidas na regulação de processos corporais inconscientes, como o batimento cardíaco, o funcionamento renal e digestivo. Estas ondas são geradas na meditação mais profunda e no sono sem sonhos. As ondas delta são tipicamente geradas no hemisfério direito do cérebro e estão ligadas aos nossos processos subconscientes e inconscientes. Elas são encontradas com mais frequência em bebês e crianças pequenas. À medida em que envelhecemos, tendemos a produzir menos ondas delta, mesmo durante o sono profundo. A produção adequada de ondas delta nos ajuda a nos sentir completamente rejuvenescidos depois que acordamos de uma boa noite de sono. Se houver atividade delta anormal, o indivíduo pode ter dificuldade de aprendizagem ou ter dificuldades em manter a consciência. As ondas cerebrais descritas neste estudo produzem diferentes tipos de sentimentos e estados de consciência. Em geral, estamos acostumados a usar o ritmo cerebral beta. Quando diminuímos o ritmo do cérebro para as ondas alfa, nos colocamos na condição ideal para aprender novas informações, executar tarefas elaboradas, aprender idiomas e analisar situações complexas. Batimentos bioneurais estão se tornando uma maneira popular de induzir estados mentais desejados para acessar o nosso potencial inexplorado. Ao ouvir estas batidas, você pode afetar as suas ondas cerebrais e pode alterar o seu estado de consciência. A meditação, exercícios de relaxamento e atividades que permitem a sensação de calma também habilitam mudanças de ondas cerebrais. Como seres conscientes, podemos escolher quais das possibilidades diante de nós podem ampliar ou colapsar a nossa função de onda. Quanto maior a frequência do nosso pensamento, maior a nossa consciência. O nível da consciência é o que torna a nossa realidade o que é e o que continuará a ser.